Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Yasmin e eu vou apresentar o trabalho Meteorísticas para Problema de Sequenciamento em Máquinas Paralelas Não Relacionadas com o Tempo de Setup. Esse trabalho foi feito juntamente com os meus colegas Gabriel, Gustavo e João Vitor, sob orientação dos meus professores Diego e Everton. Para começar, vamos entender então o que é esse problema de sequenciamento em máquinas paralelas. Bom, a gente tem duas decisões principais que precisamos tomar, que é a de alocação, qual máquina que vai processar cada tarefa, e a de sequenciamento, qual que é a ordem da execução das tarefas em cada máquina. Veja que na figura 1, a gente tem esse exemplo aqui de duas máquinas. Na máquina 2 vem o job 2, o job 6 e o job 5, e na máquina 1, job 3, job 4, job 1. Como que a gente sabe para qual máquina que vai cada job e por que que o job 2 vem primeiro, depois o job 6, depois o job 5? Job sendo a mesma coisa de tarefa, ok? Bom, basicamente é o nosso problema. E o objetivo que a gente tem nesse problema é minimizar o make span. O make span ele é o tempo total que a gente tem para concluir toda essa produção. Vocês já podem imaginar, então, que não é um problema tão simples, né? Pois é, por ele ser uma variante do PMSP, que é definido na literatura como NP difícil, e NP difícil significa que o tempo que a gente tem para encontrar uma solução ótima para aquele problema cresce exponencialmente com o tamanho do problema. Então, é de alta complexidade. Para isso, a gente tem o MIP e as metaheurísticas para tentar resolver esse problema. O negócio é que o MIP ele é eficiente só para instâncias pequenas, mas as metaheurísticas elas dão uma solução com uma qualidade boa num tempo razoável, assim, para instâncias grandes. Os nossos objetivos com tudo isso, então, é implementar o Simulated Annealing e o BRKGA, implementar o MIP usando o Gurob e avaliar o resultado do MakeSpan para certas instâncias que a gente testar e ver qual que retorna um resultado melhor para a gente. Nós implementamos tudo usando o Python 3. No MIP a gente usou a biblioteca Pulp e implementamos com o Gurob. Bom, a gente usou um servidor bem robusto que a gente tem no IFMG para poder rodar. E a gente usou instâncias, 1040 instâncias da literatura, sendo elas de pequeno, médio e grande porte. O tempo limite que a gente definiu foi de 5 minutos para as meteoríticas e 20 minutos para o MIP. E para a gente garantir que a comparação seja justa, né, entre eles, a gente definiu os parâmetros dos algoritmos usando o iRace. Das meteoríticas selecionadas, o Simulated Annealing ele foi inspirado no trabalho do Moser e os colaboradores, e ele usa a técnica que ele aceita a solução pior para poder escapar dos ótimos locais. Dessa forma, ele consegue encontrar um ótimo global melhor. E ele faz isso usando o movimento de swap delete insert. O BRKG, a inspiração foi de Soares e Carvalho, mas lembrando que os decoders foram pegados em inspiração de outros lugares também, a gente criou alguns decoders. E o BRKGA ele é um algoritmo genético, né? Ele evolui uma população de solução e a coisa principal dele, o componente principal é o decodificador, né? Que ele traduz as chaves aleatórias e o objetivo é sempre encontrar o menor tempo de conclusão possível. Isso a gente chama de ECT. Aqui no pseudocódigo do Simulated Annealing, a gente consegue ver nesse laço principal aqui que está circulado de roxo, que é o laço onde a temperatura vai sendo decrementada. E dentro dele, nesse laço aí de rosa, é onde a gente decide se vai aceitar a solução ou não, né? Porque essa solução ela pode ser melhor, ela pode ser pior. E tem uma probabilidade, né, que define se vai ser aceito ou não. E essa probabilidade ela vai sendo diminuída à medida que a temperatura vai baixando. Aqui no fluxograma do BRKGA, a gente vê, né, como que funciona e a gente tem três etapas dentro de cada geração, né? Que a gente vai criando as gerações e dentro delas a gente tem três etapas. Primeiro, né, que é a avaliação. A gente decodifica o vetor de chave aleatória para gerar soluções, né? Calcular o fitness de cada uma. Depois tem a seleção, que a gente separa a elite, né? Que é as melhores, do restante da população. E aí vem a evolução, que a gente cria a próxima geração combinando a elite, cria os mutantes e gera os filhos a partir do cruzamento entre a elite e os demais. Aqui no pseudocódigo do BRKGA, a gente vê exatamente o que foi explicado no fluxograma, né? Que primeiro a gente decodifica, depois calcula o fitness,
classifica, seleciona nossa elite e, por fim, gera o mutante e os filhos para poder formar a nova população. Nos resultados e discussões, a gente vê aqui o nosso gráfico de desempenho relativo do BRKGA, Simulated Annealing e o MIP. Percebam aqui que o MIP está de vermelho, Simulated Annealing azul e BRKGA de verde. E a gente tem que prestar atenção numa coisa importante que é o nosso gráfico. Aqui no nosso eixo horizontal é onde estão as instâncias e elas estão organizadas por uma razão, né? E a linha tracejada aqui, ó, no meio, ó, é onde o Simulated Annealing e o BRKGA, o desempenho deles seriam iguais. Para a esquerda, a gente tem onde o BRKGA é o melhor que o Simulated Annealing. Para a direita, a gente tem onde o Simulated Annealing apresentou um desempenho melhor. Analisando tudo isso, a gente vê que o MIP não foi como. Na verdade, ele foi como a gente esperava, né? Ele só é competitivo nas instâncias mais simples. E ele até estourou o limite de 20 minutos, né? Ele não foi suficiente para algumas instâncias. A gente focando nas meteorísticas agora, a gente vê que as duas são muito boas, né? E elas competem bem entre si. E a gente pode ver uma tendência onde BRKGA tá melhor, mas logo em seguida a gente vê o Simulated Annealing arrasando também, porque quanto mais para baixo tiver, melhor. Então, será que essa diferença pequena entre eles, né, é estatisticamente significativa? Para isso, a gente fez uma análise de sobreposição dos intervalos de confiança, criando um heatmap, onde os lugares que estão em vermelho escuro são os resultados estatisticamente iguais e os lugares que estão mais claros é que teve alguma vantagem para um dos algoritmos. Então, analisando aqui o nosso heatmap, a gente consegue ver que ó, nesse local aqui, ó, onde teve 96% de sobreposição, né, que foi a maior sobreposição que a gente teve, foi de 10 jobs para 4 máquinas, que dá aproximadamente 2,5 tarefas por máquina. O que a gente quer dizer com isso, então? Que os algoritmos eles tiveram um desempenho estatisticamente iguais aqui. Já uma parte interessante é aqui, ó, onde teve 13% de sobreposição, né, em 100 jobs para 10 máquinas, que dá aproximadamente 10 tarefas por máquina. E aí a gente vê que aquela diferença de desempenho que a gente viu no gráfico anterior não é por acaso, né? Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? Que as meteorísticas são superiores ao MIP para esse tipo de problema, que não teve um vencedor absoluto entre o Simulated Annealing e o BRKGA, porque o que vai mandar são as instâncias. Como a gente acabou de ver ali no heatmap, né? A diferença entre jobs e máquinas dá uma diferença no desempenho dos algoritmos em relação a eles, né? Então, a melhor escolha do algoritmo, né, da meteorística vai depender da característica da instância. E para trabalhos futuros, a gente quer testar com instâncias ainda maior, para ver se confirma, né, o que a gente estava tendo de resultado, ou se vai mudar. A gente quer explorar novos decodificadores para o BRKGA e a gente queria também implementar o framework RKO que foi lançado neste ano de 2025. Aqui estão as referências. Gostaria de agradecer ao IFMG e aos meus professores que orientaram muito bem a gente nesse projeto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!